Boa noite, senhores. Tudo bem? O vídeo dessa semana nós vamos tratar sobre a competência da Justiça Federal em relação a crime político. Antes de iniciar o vídeo dessa semana, peço que se inscrevam em nosso canal e caso queiram fazer alguma sugestão, estamos à disposição. Então, o vídeo de hoje, nós vamos explorar os seguintes aspectos. Suponhamos que o indivíduo pratica um crime com motivação política, como aconteceu no caso de um militante do PT, em Foz do Iguaçu, que foi vítima de homicídio. Nesse caso, havendo motivação política, quem tem competência para investigar o caso? Quem tem competência para julgá-lo? Se houvesse um conflito de atribuição entre o promotor de justiça estadual e o procurador da República, quem teria atribuição para dirimi-lo? E se houver um conflito de jurisdição entre um juiz estadual e um juiz federal, quem tem competência para julgá-lo? Então nós vamos tentar resolver essas questões. E no caso de suponhamos que o réu ele seja condenado em primeira instância pelo juiz federal, qual recurso nesse caso seria cabível? Então nós vamos tentar resolver essas questões. Antes de tudo, qual que seria a tipificação penal? Suponhamos que o indivíduo mate o outro por motivação política, mediante recurso que lhe impossibilitou a defesa. Nesse caso, se trata de crime tipificado no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4 do Código Penal. Homicídio qualificado mediante recurso que lhe impossibilitou a defesa da vítima. Com os gravames da lei dos crimes hediondos. Importante ressaltar que o homicídio qualificado ele é considerado crime hediondo. Nos termos do artigo 1º, inciso 1º da Lei 8.072/90, Lei dos Crimes Hediondos. Então, superada essa questão da tipificação, quem tem atribuição para investigar? Eu entendo que nesse caso quem tem atribuição para investigar é a Polícia Federal, uma vez que se trata de crime da competência da Justiça Federal, como nós vamos já esclarecer. Isso porque a Polícia Federal, nos termos do artigo 144, parágrafo 1º, inciso 1º, ela tem a atribuição de apurar crime que afete bem jurídico da União. Tratando-se de crime político, há com certeza ofensa a bem jurídico tutelado pela União, uma vez que quem tem competência para julgar crime político é a Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso 4 da Constituição Federal, que estabelece que é a competência da Justiça Federal julgar os crimes políticos. Então, nesse caso, eu entendo que os crimes políticos, eles não são só aqueles delitos contra o Estado Democrático de Direito, estabelecido no título 12 do Código Penal, artigos 359L até 359R, Código Penal. Redação dada pela Lei 14.197 de 2021, que revogou a Lei 7.170 de 83. Eu entendo que, além dos crimes políticos contra o Estado Democrático de Direito, o conceito de crime político abrange também a motivação política, ainda que se trate de um homicídio, como no caso do militante petista que foi assassinado em Foz do Iguaçu. Isso porque o artigo 3º do Código de Processo Penal ele admite a interpretação extensiva em relação à lei processual penal. Como competência se trata de uma norma exclusivamente penal, ela admite a interpretação extensiva. Então, o crime político, além dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, artigo 359E a 359R do Código Penal, lei redação dada pela Lei 14.197 de 2021, crime político abrange também os crimes que possuem motivação política, tal como um homicídio foi praticado contra um militante do PT em Foz do Iguaçu. Então, superado esse tópico, suponhamos que haja um conflito de atribuição entre um promotor de justiça do Estado do Paraná e um procurador da República.
em relação a quem vai oferecer denúncia nesse caso. Quem teria atribuição para dirimir esse conflito? Quem tem atribuição para dirimir esse conflito de atribuição é o Conselho Nacional do Ministério Público. Isso foi decidido pela Suprema Corte, pelo plenário da Suprema Corte, ACO 843, São Paulo. Relator ministro Alexandre de Moraes, julgado em 5 de 6 de 2020. Então, havendo conflito de atribuição entre Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal, quem tem atribuição para dirimir é o Conselho Nacional do Ministério Público. Esperado esse tópico, suponhamos que a questão já tivesse sido judicializada. Por exemplo, o promotor de justiça oferecesse denúncia na Justiça Estadual contra o autor do crime. Nesse caso, quem poderia suscitar o conflito de competência? Poderia suscitá-lo o procurador da República, o advogado do réu, ou até mesmo o juiz federal, conforme os artigos 115 e 116 do Código de Processo Penal. E quem teria atribuição para julgar esse conflito de jurisdição ou de competência entre o juiz vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e um juiz federal? Havendo conflito de competência entre o juiz estadual e o juiz federal, quem tem a competência para julgá-lo é o Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 105, inciso 1º, a linha D da Constituição Federal. Compete ao STJ processar ou julgar originariamente os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado disposto no artigo 102, inciso 1º, a linha O, bem como entre tribunal e juiz a ele não vinculados, e entre juízes vinculados a tribunais diversos. Como o juiz estadual e o juiz federal estão vinculados a tribunais diversos, ou seja, o juiz estadual, o Tribunal de Justiça do Paraná, e o juiz federal ao TRF da 4ª Região. Quem tem atribuição, aliás, quem tem competência para julgar esse conflito de competência é o Superior Tribunal de Justiça. Então, para concluir esse assunto, entendemos que essa questão da definição do crime político, ela precisa seja julgada pelos tribunais superiores, para definir qual que é o conceito de crime político, ou seja, se o crime político abrange apenas os crimes contra o Estado Democrático de Direito, tipificados no artigo 359L até 359R do Código Penal, ou além desses crimes, se abrange também os crimes que possuem a motivação política, tal como um homicídio que ocorreu contra um militante do PT em Foz do Iguaçu. Então, nesse último caso, seria uma interpretação extensiva. Então, para que seja realmente definido esse conceito de crime político e fixada a competência da Justiça Federal, precisa realmente que essa questão seja resolvida pelos tribunais superiores. Então, essas considerações que eu tinha a fornecer aos senhores. Muito obrigado pela atenção. Tenham uma boa tarde, um bom final de semana.